Com relação à tireoide, o paciente pergunta muito em tireoide. Tem alguma recomendação específica para se fazer um ultrassom de tireoide ao longo da vida? Com que frequência deve se fazer o ultrassom de tireoide? Qual é a recomendação que se tem para se fazer esse exame? Tem uma rotina específica? Perfeito. Ultrassom de tireoide, primeiro, só pra gente colocar que não é um exame de rotina, né? A indicação mais formal da ultrassom da tireoide é quando a gente identifica já alguma alteração laboratorial, né? Que a paciente tenha feito, aí sim, por algum exame de rastreio de rotina. Para avaliar a parte da imagem, né? Porque o laboratório vai ver funcionamento, a imagem vai ver pela ultrassom a estrutura, se tem algum nódulo, cisto, alguma questão de circulação sanguínea, né? Se tem alguma queixa em relação à região cervical, a região do pescoço, né, que possa ter associação, mas a indicação formal é a gente palpar essa tireoide, ver se identifica algum nódulo, alguma alteração palpável e para poder ver a imagem logo em seguida, tá? A gente pede a ultrassom logo depois. A gente pode considerar alterações familiares também, algumas que tenham relevância, né, para poder rastrear nesse paciente, mas a indicação formal é essa, alteração estrutural, palpação e laboratorial. Então, assim, então a gente não deve sair pedindo ultrassom de tireoide para todo mundo. Primeiro passa-se no endocrinologista para fazer uma avaliação, o endocrinologista palpa e se tiver alteração, aí sim faz-se o ultrassom. Com certeza. Tá, uma outra coisa sobre exames de rotina. Às vezes a gente pega aqueles exames que a gente vê, um monte, 70, 80 exames endocrinológicos, dentro de um exame de tireoide, o que a gente tem que pedir? T3, T4, TSH, o que se pede ali dentro do exame de rotina, ali, do exame tireoide, de um exame endocrinológico padrão, para você não gastar dinheiro do convênio à toa, para você não achar coisas que não precisam ser pedidas, para você não deixar o paciente maluco. Porque às vezes o paciente traz um monte de exame pra gente e o paciente tá ali, ele tá pirado, porque ele vê um monte de coisa ali que ele não sabe nem para que foi pedido, às vezes é alguma alteração que o paciente fica muito desconcertado, preocupado, a gente que é médico também não sabe nem explicar por que foi pedido, o paciente... E o que seria o ideal ali para um exame de rotina? Infelizmente isso tem acontecido bastante, né, na nossa prática sim, clínica. A gente vê bastante. Mas o rastreio vem com o TSH e o T4 livre. Esses são os exames essenciais que a gente precisa. Agora, outros exames não vão mudar a conduta diagnóstica nossa, né, em relação à doença, não vão diagnosticar nada pra gente se esses dois não tiverem sido feitos, né. Então, esses são os dois rastreios que a gente tem. Caso a gente veja uma alteração, né, veja uma alteração funcionamento excessivo ou reduzido, aí a gente pode complementar com anticorpos da tireoide, né, exames de rastreio, de investigação. Agora, o TSH e T4 livre são os exames essenciais. São eles. Entendi. Não tem necessidade de pedir T3, nem T3 reverso, né? Porque eles, primeiro que não vão dar diagnóstico de nada isoladamente, né? E eles não me adiantam em nada se esses dois não tiverem sido dosados e não tiverem alterações. Já que você tocou em T3 reverso aí, uma coisa que a gente vê às vezes na internet, eu peguei muito pouco no consultório, mas o pessoal, né, a gente habitualmente, eu como cardiologista, acaba ajustando muito dosagem de T4, né, por causa de arritmia, por causa de hipertensão, a gente acaba não encaminhando muito para o endocrinologista, a gente acaba ajustando, porque a gente acaba tendo bastante mão nisso, mas às vezes a gente vê algumas condutas meio fora do padrão, com ajuste de tireoide com T3. Existe isso dentro da endocrinologia ou isso seria uma conduta de exceção, tratar o paciente com T3? Uma conduta totalmente de exceção. O T3, ele, primeiro por que a gente não prescreve ele facilmente? Porque ele não vende em farmácia, não tem laboratórios confiáveis que fazem a formulação dele. Hormônio a gente não manipula, não tem indicação de formar e não tem segurança para poder manipular uma medicação hormonal a nível de tireoide. Então, assim, o T3 ele até pode entrar como um tratamento, mas é como o último do último caso, quando a gente já tá tratando um hipotireoidismo, né, o funcionamento reduzido da tireoide, e já tá com doses muito altas, o paciente está usando corretamente e ainda assim atingiu doses suprafisiológicas praticamente, né, que a gente já ultrapassou um cálculo que a gente faz, né, normalmente dessa dose, né, não é qualquer dosagem. A gente pode acrescentar como um teste terapêutico, que ainda assim como um teste terapêutico, pode ser que não tenha benefício, né? Então é sempre bem avaliado nesses últimos casos. Entendi.